Graças e paz, meu irmão, minha irmã, bom dia. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, que nos direcione nesse tempo de escola bíblica dominical. Vamos ter uma palavra de oração e logo depois a gente já inicia o assunto de hoje, Apocalipse capítulo 4, texto bem interessante aqui. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela manhã e pelo dia que o Senhor nos dá. Obrigado também pela noite de paz, de descanso. Obrigado por nos sustentar em todas as circunstâncias. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que habita no alto e sublime trono, mas que se inclina para nos socorrer, um Deus que habita em nós e um Deus que se importa conosco. Muito obrigado, Senhor, que a tua boa mão permaneça sobre as nossas vidas, guardando, livrando, abençoando, restaurando, Senhor. Oramos em favor da nossa irmã Cristina, oramos em favor do nosso irmão Cauê, oramos, Senhor, em favor daqueles que estão enfermos, pedindo o amparo, o sustento do Senhor, a tua cura, a tua misericórdia, Pai. Nos conceda notícias alvissareiras e glorifica o teu nome, Senhor, em toda essa situação, em todas essas dificuldades que têm sido enfrentadas. Pai, nós entregamos a Ti também a direção dessa escola bíblica dominical, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos instruir, venha nos conduzir e, usando a vida de cada aluno, de cada professor, nos conceder um tempo de grande edificação pela Tua palavra, pelo Teu poder e pela Tua graça e misericórdia. E nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos nós, irmãos. Vou passar a palavra para o Celso, para o Lizeto, os professores que nos conduzirão nessa manhã. E aí eles podem fazer uma introdução a respeito do capítulo 4, o que eles entenderam, o que tem chamado a atenção, ou caso queiram destacar algum ponto, para que a gente possa, posteriormente, esmiuçá-los um pouquinho mais. Tá bom? Celso, meu irmão, graça, paz, bom dia. Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos estudar hoje, né, sobre o trono. Interessante é que no Novo Testamento, são mais de 60 vezes, eu creio, que essa palavra surge, né, trono, e só em Apocalipse são quase 40. Na minha versão aqui da NVI, eu contei no capítulo 4, 9 vezes, mas em outra versão que eu tenho aqui, passou de 10. Então, o destaque para essa palavra, o trono, é que tem um trono. E mais importante do que há um trono, tem alguém assentado no trono. Essa é a grande lição que a gente deve tirar dessa manhã, né? Que existe alguém que está sentado no trono. Quando eu era menino, garoto, gostava muito do desenho Liga da Justiça. E eu gostava daquela parte, daquela cena que falava assim, enquanto isso, na sala de justiça, e a cena ia para aquela sala enorme, os heróis todos ali, olhando para aquelas telas e, né, se preocupando como que eles iam salvar o mundo. E quando eu leio esse capítulo de João, é lógico que é uma cena muito superior, não dá para fazer nenhuma comparação. É só uma mente de uma criança, né, e você imagina isso, de que forma que João olhou para aquilo ali. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele prega em cima desse texto, ele falou que ali é a sala de comando do universo, né? Foi isso que João viu e é isso que nós vamos estudar essa manhã. Rapaz, que introdução, muito legal. Lizeto, meu irmão, bom dia, paz. Bom dia, pastor Redinei, bom dia, Celso Luz, digníssimos companheiros aqui de aula. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs que estão participando conosco. E o Celso tem que chamar a luz mesmo, porque o Celso é iluminado. O Celso tem umas sacadas que eu gosto demais, Celso. Você realmente é uma bênção. Eu acho muito legal aí as dicas que você dá, as comparações.
como diria o Carlos César, sensacional mesmo, né? É muito bom. Eu concordo com essa fala do professor Celso. Nesse capítulo 4, nós temos aí a corte celestial, o trono no céu. E aí, quando eu penso nessa questão do trono no céu, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas no céu há um trono ocupado. Isso é maravilhoso, né? Manjedoura vazia, cruz vazia, túmulo vazio, mas o trono ocupado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui no capítulo 4 nós temos a visão do trono de Deus, né? E nessa passagem encontra-se a visão das coisas que são, isto é, da grande realidade eterna que Deus é, reinando como único e verdadeiro soberano, cheio de poder, santidade, majestade e glória. E é sensacional essa visão que João teve acerca do trono de Deus. E é um texto riquíssimo, tem muitas lições importantíssimas para as nossas vidas nessa manhã. Muito bom, irmãos. Existem muitos paralelos aqui, ou pelo menos muitas coisas em comum com o capítulo 1, também um pouquinho com o capítulo 2. Aparentemente, mais do que uma finalização dos 2 primeiros ou dos 3 primeiros capítulos, o capítulo 4, junto com o capítulo 5 de Apocalipse, são uma abertura daquilo que vem do capítulo 6 em diante. Então, dá a entender, a maneira como João está registrando o que o Senhor lhe concedeu como visão, que o Senhor não está muito interessado em fechar algumas coisas dos capítulos anteriores. E aí a gente precisa lembrar que capítulo só existe na nossa Bíblia para facilitar a nossa compreensão, né? Mas que daquilo que João recebeu, ele não tinha nenhuma obrigação de dividir essa revelação em capítulos ou em porções menores. Então, não há uma preocupação de responder dúvidas das coisas passadas. Há uma preocupação, sim, de continuar contando aquilo que Deus está mostrando para ele. Uma coisa interessante é que, embora em Apocalipse 1:11, João receba essa ordem para escrever e para enviar a mensagem às 7 igrejas, agora no capítulo 4, verso 1, ele não é chamado só a escrever, mas ele é chamado a subir ao céu em espírito, e isso é um ponto que me deixa, que chama a minha atenção, né? Outra vez, a ação do Espírito, e ver o que está para acontecer, como já foi dito. E aí ele chega e vê o trono no céu, ou a sala de comando, né, que vai dominar os 2 próximos capítulos, tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5. E aí, queridos, eu posso tomar a liberdade de resumir aqui, de sintetizar o capítulo 4, pelo menos tentar, né, de forma bem pretensiosa. É uma descrição maravilhosa sobre a soberania, sobre a majestade de Deus, centrais no capítulo 4, e uma predominância maravilhosa, também linda, da adoração. O que mais dá para a gente enxergar nesse 4º capítulo de Apocalipse? O retrato da soberania e da majestade do nosso Deus, que se assenta no trono, perfeita a colocação do Celso. O trono está ocupado, não há só um trono está ocupado, e ocupado por quem é de direito. Então, soberania e majestade predominando, e a adoração permeando toda essa soberania e essa majestade. É o que está para acontecer, é o que existe, e é a realidade das nossas vidas. A realidade de um povo que tem um rei que ocupa o trono, que é soberano, que é majestoso e que deve ser adorado incessantemente, ininterruptamente. Mas vamos seguir, vamos lá. Luizeto, o que você destaca, meu irmão, depois dessa introdução? Eu vou ler aqui o capítulo 4, antes até de passar para ti, porque aí talvez facilite a tua vida na hora de trazer os teus apontamentos, tá bom? Vamos ler?
Apocalipse 4, diz assim, ó. Não vou ler todo, tá? Vou ler só uma parte, para que a gente possa começar. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falou comigo como trombeta e disse: Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Eu acho que não vai ter muito como dividir muita coisa aqui, não. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia com um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apesar de eu ter lido até o versículo 8, acho que dá para a gente começar comentando aqui, conversando, até o final do versículo 6, tá bom? Porque aí a gente deixa a parte dos seres celestiais para a nossa segunda etapa desse comentário aqui. Espero que dê tempo da gente falar sobre tudo isso também. Vai lá, Luizeto. Bom, em princípio, eu quero destacar o versículo 1 e o versículo 2, e depois passar a palavra para o professor Celso, e a gente vai seguindo, porque tem tanta coisa boa. Quando nós observamos no verso 1, depois destas coisas, né, João disse que olhou. Né, que coisas? As apresentações iniciais, né, também aí as cartas às 7 igrejas, e João, então, tem essa experiência maravilhosa. Né? Depois dessas coisas, olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Né? E aí, dessas perseguições que a igreja sofria, talvez aí uma outra etapa da ação do Senhor, né? Então, existem algumas interpretações com relação a isso. Mas com relação à porta aberta no céu, vamos entender que a porta aberta no céu está se referindo ao céu, não esse céu que nós contemplamos, né? Muitas vezes ensolarado, cheio de nuvens, mas está se falando de céu, morada de Deus, onde está o trono de Deus, né? E quando nós temos essa porta aberta no céu, morada de Deus, né, significa a intervenção divina a favor do homem, para lhe comunicar a sua mensagem, o seu evangelho, que salva, que cura, que liberta, que transforma e que batiza com o Espírito Santo. E a porta aberta mostra o acesso que o ser humano tem a Deus. E isso por iniciativa do próprio Deus. Ele sempre toma iniciativa. Toda a nossa iniciativa em buscar a Deus é uma resposta à iniciativa primeira de Deus, né? Então, essa iniciativa de Deus pela mediação do Senhor Jesus. E é fantástico, professores, irmãos, porque o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 10, verso 7 e verso 9, ele declara que ele é a porta, né? Em verdade, vos digo, eu sou a porta
das ovelhas, né? E aí ele diz no verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Isso é maravilhoso, né? E aí quando a gente percebe também, João capítulo 14, verso 6, Jesus declarando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus como caminho, verdade e vida, ele é a porta, né? Ou como os jovens diriam, ele é o portal, né? Que conduz aí a dimensão eterna, a vida eterna, né? A presença do Senhor. E aí é fantástico porque nós temos aí também, além dessa questão da porta aberta no céu, morada de Deus, né? Temos aí a voz falando com ele, né? A voz de autoridade, né? Como de trombeta, né? Aquela voz firme, aquela voz de alerta e uma voz de comando de autoridade dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E aí, alguns entendem que esse convite poderia ter sido feito à igreja, mas na realidade eu entendo que esse é um convite realmente é uma experiência do próprio apóstolo João, né? O convite feito tinha como objetivo mostrar ao apóstolo João as coisas que depois destas deveriam acontecer, né? Estariam para acontecer. E com relação ao que já disse, a perseguição, com relação também às primeiras palavras da revelação que o Senhor entregou a João, também as palavras através das cartas às 7 igrejas, né? Então, o Senhor estaria ali já mostrando o que estaria acontecendo para o apóstolo João. E a situação presente para João e para as igrejas naquele momento era de perseguição e sofrimento. E aí o Senhor Jesus declara que mostrará, que revelará os fatos que acontecerão de acordo com o plano de Deus. Porque Deus está no comando, ele não perdeu o comando, ele está no controle de todas as coisas. Por isso, aí nós temos, como já foi destacado, né, o trono, né, a sala de comando, né, o trono dos céus aqui, a sala de comando de todas as coisas. Né? E eu fico imaginando essa experiência de João, que foi algo espetacular. E aí o verso 2, nós temos: imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu e no trono alguém sentado. Essa experiência, né, em espírito, e realmente Deus é espírito, e aí João só poderia estar ali na presença, naquele local, né, onde é o trono de Deus, diante do trono de Deus, em espírito. E aí nós entendemos que, depois de ver a porta aberta no céu e de ter ouvido a voz do Senhor convidando para subir até lá, é maravilhoso isso também. Vou abrir aqui um parênteses. Com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a soberania, né? O Senhor poderia ter levado, né, o apóstolo João, né, para essa experiência, né, em espírito, sem ter lhe convidado. Mas ele é tão cavaleiro, o Senhor Jesus é um gentleman, que ele convida. Olha, Jesus ele nunca obriga nada a ninguém, né? Mas ele compartilha, ele oferece, esse cuidado, né? Eu acho muito interessante, né? Que ele foi convidado, sobre aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha, a própria opção que ele deu para o discípulo amado, né? Discípulo com quem ele conviveu aí, né? Durante seu ministério terreno, e João continuou convivendo com Jesus, não somente no ministério terreno, mas depois mesmo que Jesus morreu e ressuscitou, João continuou aí tendo íntima comunhão com o Senhor Jesus, a tal ponto de estar participando aí dessa experiência aqui fantástica, né? Isso é maravilhoso, né? Então, depois de ver a porta aberta no céu, de ter ouvido a voz convidando para subir até lá, João teve uma visão de Deus, a quem ele não descreve. João também teve o cuidado de dizer, né?
e que viu no trono alguém assentado, porque Deus é espírito. E aí, lembrando até do que João escreveu, na experiência de Jesus com a mulher samaritana, no poço, João capítulo 4, verso 24, Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Então, esses dois versos são fantásticos. Né? Eu quero parar por aqui, para o professor Celso dar continuidade, e depois eu falo do verso 13 em diante. No versículo 1, chama atenção quando ele diz assim, né? Suba para cá, como o pastor já disse. Eu assisto um programa, eu gosto de assistir um programa, é tipo um documentário que passa no canal, acaba aí, o Brasil visto de cima ou o mundo visto de cima. Não sei se alguém já assistiu, é muito legal. Você conhecer tantos lugares de um ponto de vista que nós não temos acesso, né? Porque geralmente quando nós vamos passear, vamos visitar alguns lugares, nós estamos no plano. E ali você vendo de cima, você tem uma visão totalmente diferente, muito mais ampla do local. E o anjo chama, João, vem para cá, sobe aqui. E daqui você vai conseguir enxergar as coisas que daí de baixo você não consegue enxergar, e nem entender, nem compreender. E porque Deus, ele tem a visão perfeita. Deus, ele tem a visão do todo. Né? Só de cima tem essa visão. E aí ele convida João para mostrar para João aquilo que está para acontecer. Nós aqui não sabemos, muitas vezes, nem o que já aconteceu. Eu acordei hoje de manhã e o que será que aconteceu durante a noite? Não sei. Né? Meu filho aqui, às vezes tem coisas que aconteceram há um mês, um ano, e a gente conversando, ele, o quê? O que aconteceu? O que morreu? Não sabia. Como você não sabia? Não, não sabia. Eu não tenho Facebook, eu não estou sabendo dessas coisas. Quer dizer, então a gente fica sem saber o que aconteceu. Imagina o que vai acontecer no futuro. E o Senhor chamou João para mostrar para ele que está para acontecer. Mas o que eu acho interessante as coisas que estão para acontecer é que mostra aqui, como o pastor já disse, a soberania de Deus, mas aqui eu vejo também a vontade de Deus nas suas duas formas. Que a gente sempre costuma falar da vontade de Deus, a vontade permissiva e a vontade absoluta, aquela vontade onde ele determina. Quando ele diz, aqui as coisas que estão para acontecer, aquilo que ele determinou, já que está para acontecer, que ele já tem determinado para realizar, e aquilo que ele sabe que vai acontecer pela natureza dos homens, pelo encaminhar das coisas, mas com a permissão dele. Ele está permitindo. Então, Deus, ele sabe tudo que está para acontecer. E quantas coisas que acontecem, que vêm na nossa vida, que nós não entendemos, e que nos machucam, e que nos ferem, e que muitas vezes parecem nos prejudicar, mas que tem a permissão do Senhor, tem o consentimento dele, porque ele tem a visão do todo, ele tem a visão perfeita, ele tem a visão de cima. E aquilo tudo que está acontecendo com a permissão dele, ou com a determinação dele, mostra o quanto ele está no comando. Quando ele traz João para ver isso, ele fala, olha, eu já sei, não é surpresa isso. Né? Eu não sou surpreendido, porque eu sei exatamente tudo o que vai acontecer. Isso mostra o quanto ele tem o controle das coisas, o quanto ele tem o comando das coisas. As coisas não estão fugindo ao controle dele. E ali, na realidade que eles viviam, né, de perseguição, aquela instabilidade, de guerras, no próprio poder ali de Roma, uma hora tem um imperador, e um querendo puxar o tapete do outro, daqui a pouco tem outro, e povos brigando, buscando, né, reinos em guerra, e aquela estabilidade que havia, aí eu falo, olha, estou no controle, estou no comando. Tudo que está acontecendo, eu tenho conhecimento, eu tenho controle, né? Nada foge ao meu controle. E aqui, quando ele fala que ele subiu em espírito, só poderia ser em espírito mesmo, porque nenhum de nós suportaria, né, subir ali, ter essa visão, ter esse encontro com o nosso corpo mortal. Não teríamos como resistir a esse encontro, a essa visão, a essa glória de Deus. Quando a gente vê na Bíblia o relato de alguns homens que tiveram de forma
bem superficial, e ele já se achava que ia morrer, né? Não, eu vou morrer, eu vi Deus, Isaías ali, Moisés, eles acharam que iam morrer porque eles tiveram aquela visão de relance. E imagina João ter esse encontro ali. Então, ele com certeza era espírito, porque o nosso corpo não suportaria esse peso da glória. Quando você pega algo muito pesado, já pegou algo muito pesado, o que acontece com a tua perna? Ela treme. A gente cede, a gente não aguenta o peso. A gente se arreia, a gente se prostra na hora, porque nós não aguentamos, a nossa perna não aguenta o peso. Então, é o peso da glória de Deus, normalmente a gente se prostra, porque é muito pesado. Né? Então, não tinha como o João estar ali no corpo físico, apenas no espírito mesmo. E mesmo o espírito é algo tremendo, né? De contemplar e de suportar a tamanha a glória de Deus. Quando a gente fala do Senhor, o peso, a responsabilidade de falar da palavra de Deus, de representar o Senhor, isso traz sobre nós um peso. Por mais que estamos à distância aqui, cada um na sua casa, né? Alguns irmãos aqui a gente nem está visualizando aqui pelo computador, pelo celular, você não consegue ver todos. Você vê 2, 3, 4. Mas parece que a boca saliva, a garganta seca, as pernas tremem. Parece que você está diante de um auditório de 200, 500 pessoas. É o peso, é a responsabilidade. E você não está falando de uma matemática, de um português, não está falando de política, do futebol, você está falando de Deus, da palavra de Deus. Algo muito pesado, a glória do Senhor atrás desse peso, essa responsabilidade, que a gente sente isso até mesmo no nosso corpo. Essa carga, esse peso, a glória do Senhor, ela pesa sobre nós, ela traz sobre nós essa responsabilidade. E João, ele sentia isso, assim. Por isso ele foi em espírito, para poder, né, contemplar tudo aquilo que o Senhor tinha ainda para mostrar para ele, ainda que não tinha nem começado, né? Estava só começando, estava só no início, tinha muito mais para ele ver ainda. Muito bom, irmãos. Vamos seguir. Vamos em frente. Interessante o versículo de número 3, né? E aí João vai destacar: e esse que se acha assentado aí no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Meu Pai do céu, que experiência que o apóstolo João teve, ainda em vida, ainda presente no corpo, mas aqui, através do seu espírito, contemplando essas coisas maravilhosas, né? Então, João nos dá a sua impressão daquele que estava sobre o trono em termos do resplendor das pedras preciosas. Como o Senhor, ele é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade, a visão que João teve, né? João teve a visão do Senhor sentado sobre o trono, né? E ele só pôde dar uma dimensão exata, ele só pôde dar aí uma, não tão exata, né? Eu falei exata na interpretação dele, comparando com pedras extremamente valiosas e preciosas. Não teria como ele dar uma outra definição do que ele estava presenciando, porque foi uma visão esplendorosa que o apóstolo João teve. E aí, interessante, né? O aspecto é semelhante a pedras de jaspe e de sardônio. E aí, fazendo uma pesquisa sobre essas pedras, né, a importância ali, naquele momento, para o contexto em que o apóstolo João estava inserido, então, e aqueles que estariam recebendo essa carta teriam aí a compreensão de quão valiosa, de quão preciosa
né, a presença, a soberania, a beleza de Deus, né, o esplendor da glória de Deus, algo extremamente fantástico. E aí, ao redor do trono, né, um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Também aí nós temos o arco-íris comparado aí a essa preciosidade, essa pedra extremamente valiosa, né? E aí o arco-íris, ele representava a glória de Deus. E quando nós, depois de uma chuva, e acaba a chuva e vem aquele solzinho, e aí nós temos o arco-íris no céu, e aí nós temos aí a representação da glória de Deus. E, mais uma vez, a soberania de Deus, a autoridade de Deus, o controle de Deus. E o arco-íris, além de representar a glória de Deus, também representando a promessa de Deus, representando o pacto de Deus, aquilo que o Senhor havia estabelecido depois do dilúvio, que não mais estaria exterminando a raça humana com as águas, com o dilúvio. Então, é simplesmente sensacional essa visão, né, que João tem do Senhor, né, o seu aspecto extremamente precioso, valioso, glorioso, né, e o arco-íris, né, ao redor do trono. E aí, se a gente tem essa visão, né, esplendorosa do Senhor, e realmente mostra o poder, a grandeza e a glória de Deus com o arco-íris ao redor do seu trono. É simplesmente assim, fantástica essa visão. E aí, recordando a questão do pacto, né? Que o Senhor é um Deus de pactos. E aí, quando nós temos essa porta, né, no céu, é interessante, o céu precisa de porta, e a ideia da porta é o símbolo do acesso, né? E aí, todos aqueles que terem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador terão acesso, né, a essa glória extremamente maravilhosa. Aí nós podemos entender as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, que as aflições desse mundo, desse tempo, não hão de se comparar com a glória a ser revelada. Olha a glória do Senhor aí. E aí participar dessa situação maravilhosa, e nós temos, mais adiante, nós veremos, né, os salvos de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todos os tempos, diante do trono de Deus, né? Com vestes brancas e com palmas nas mãos e glorificando ao Senhor. É simplesmente fantástica essa visão, essa experiência que João teve. Pensando com relação à porta, eu acho interessante que não é todo o céu que está aberto na visão que João recebe nesse momento, né? Até mesmo para diferenciar essa visão e esse acesso ao céu temporário, momentâneo, específico do fim dos tempos. Nós temos uma relação que, ao meu ver, é bem clara, por exemplo, com Lucas 13, 24 e 25, quando vai falar sobre a porta estreita, ou seja, sobre o acesso aos céus, que não é dos mais simples, mas são poucos os registros com relação à porta aberta no céu. A gente tem acesso ao céu com frequência no Novo Testamento, mas porta aberta é mais raro. E eu realmente acho muito interessante quando o Senhor, até para distinguir um evento do outro, diz, olha, João viu uma porta aberta. Quando tudo isso se cumprir e está prestes a acontecer ou está para acontecer, como João registra, não será simplesmente uma porta aberta. Para aqueles que trilharam o caminho estreito, o céu inteiro estará aberto. E a vitória conquistada na cruz permite que tudo isso seja possível, né? Acho também muito interessante que Apocalipse não revela, não traz para a gente uma vitória que acontecerá. O livro de Apocalipse vai revelar para a gente as consequências da vitória já conquistada na cruz. E é por isso que desde o princípio, e aqui no capítulo 4 isso começa a ficar bem claro com a adoração e tudo mais,
O Cordeiro está sendo adorado, está sendo exaltado, a majestade está sendo reverenciada, a soberania continua sendo destacada. Porque as coisas que acontecerão, irmãos, não dizem respeito à vitória do Cordeiro, não dizem respeito à vitória do nosso Deus. Ele não se tornará o majestoso soberano. Ele já é o majestoso, sempre foi e sempre será o soberano de toda a terra. Então, o salmista vai dizer que ele se assenta sobre o globo da terra, né? É interessante a gente perceber por esse prisma, por essa ótica. Senão a gente corre o risco de ler Apocalipse pensando que a vitória ainda será conquistada. E a verdade é que a vitória foi conquistada na cruz, graças a Deus e à obediência até a morte de Cristo, né? Celso, meu irmão, pode seguir, por favor. Eu só enfatizar o arco-íris que o pastor citou, esse arco, né, no verso 3, que realmente nos traz essa ideia de graça, de misericórdia, do pacto, né, que Deus fez ali com Noé, ao sair da arca, e nos lembrando da graça e da misericórdia do Senhor. Então, quando nós chegamos diante do trono de Deus, nós lembramos, né, a visão que nós temos é essa visão de graça, de misericórdia. Mais adiante, nós vamos ver que diante desse trono sai relâmpagos, trovões, que vem juízo, né, vem castigo, mas antes o que nós temos? A graça. É pela graça do Senhor que nós temos acesso a esse trono, e é um trono que da onde nós temos esse pacto que o Senhor fez, né, de não destruir a humanidade daquela mesma da forma como já havia feito, mas ele nos lembra que ele é um Deus de graça, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia. Então, esse arco-íris aí, ele traz essa ideia, né? Ele traz isso à mente, essa memória, né? Das promessas do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, né? Então, como diz aquele cântico, né? O melhor lugar do mundo vai estar, né? Aos pés do Salvador, quando você está você está chegando diante do Rei do Universo. Você está tendo acesso ali, ele está sentado no trono, e quando você olha para ali, você vê graça e misericórdia, né? Você se sente muito mais confiante. Quando você chegou ali diante dele, você não sabia nem se ele ia ser recebido, não sabia nem se ele ia ser ouvido, e de repente você, quando olha, você vê aquela graça e aquela misericórdia, isso te deixa muito mais confiante, isso te deixa muito mais forte, né? Porque você sabe que quem vai lhe ouvir, quem vai lhe atender, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você sente, e ele pode fazer algo com você de acordo com a vontade dele, mas ele vai agir mediante, principalmente, a sua graça e a sua misericórdia. Muito bom. Graça e misericórdia que são a razão dessa revelação, né, irmãos? Graça e misericórdia. Porque Deus nos revelou através do apóstolo João? Por pura graça e misericórdia. A revelação, ela traz consolo. A revelação, ela traz esperança. A revelação traz convicção de quem nós somos, a quem nós pertencemos, apesar das lutas, apesar das dificuldades enfrentadas pelas 7 igrejas que nós vimos nas semanas anteriores, daquelas que eram fiéis ao Senhor, que passariam por provações, que seriam lançados na prisão, que eram rejeitadas pela comunidade à sua volta por causa da sua fidelidade ao Senhor, apesar de há alguém que domina, que reina, e que já tem todas as coisas decretadas, estabelecidas. E se por um lado isso é conforto para os fiéis, é também um fator motivador e eu diria que despertador, né, ou aterrorizante para os infiéis, para as igrejas que foram alertadas, em quem o Senhor não achou nenhum ponto positivo. A continuação aqui, a partir do capítulo 4, irmãos, é um choque de realidade. Olha, eu disse que se vocês não mudassem, algo aconteceria, e vocês precisam entender que essa palavra é de fato do amém, do princípio, daquele que está desde a criação, que criou todas as coisas.
e que reina, e que já está no seu trono. Então, tomem posição, né? Aprumem-se. Do contrário, a coisa realmente vai ficar muito feia para vocês. Vamos seguir? A partir do verso 4, diz assim: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, né? Ele teve a visão do trono no versículo 3, e aí no verso 4 ele diz: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Fazer uma pausa aí, falar sobre os anciãos, depois a gente fala sobre as características do trono, que saíam relâmpagos e etc, e etc. Vamos lá? Luizeto? Interessante, né? A soberania, o poder de Deus. Existem outros tronos, mas o trono principal é o trono dele. Ele é o Senhor. E é fantástico, porque nós temos aqui esses 24 anciãos vestidos de branco. E aí, mais uma vez, a questão dessa vestimenta branca, representando aí a santidade, a santificação, a purificação, a separação completa do pecado, né? Veste sem manchas, sem máculas, né? Esses 24 anciãos, alguns pensam que são seres angelicais, outros pensam que representam homens remidos, glorificados, coroados e entronizados. E, segundo a Bíblia Vida Nova, o número é uma cifra completa que sugere os 12 patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando dessa maneira a unidade dos salvos de todos os tempos. Aí, conforme Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, né? E podem ser anjos que participam no governo do universo, conforme Salmo 89, verso 7, Isaías 24, 23 e Êxodo 24, versículo de número 11. Mas a verdade é que nós temos aqui o Senhor, né, demonstrando a sua glória, e o Senhor demonstrando, né, aí o poder, né, a bênção que está em suas mãos e que ele compartilha, né, com a humanidade. E nós temos essa representação dos 24 anciãos demonstrando aí a santificação, né, e em cujas cabeças estão coroas de ouro, e aí essas coroas são as recompensas, essas coroas são os galardões, né, alguns têm essa interpretação, mas também mostrando que o Senhor reina e que ele tem aqueles agentes que estão a serviço dele. Então, sejam seres angelicais, sejam homens remidos, glorificados, coroados e entronizados, né? Sejam aí os representantes de todos os salvos de todos os tempos, né? Segundo aí a compreensão que poderia ser uma representação dos 12 patriarcas das tribos de Israel e também dos 12 apóstolos, né? Simbolizando a unidade dos salvos de todos os tempos. A verdade é que são tronos que estavam ali estabelecidos pelo Senhor para servirem ao Senhor e para estarem glorificando ao Senhor, né? Então, uma imagem simplesmente fantástica, e essa a questão dos 24 anciãos, existem várias interpretações, né? Existem vários pensamentos com relação a isso, né? Mas a verdade é que é uma visão simplesmente maravilhosa. Celso, meu irmão. Eu queria enaltecer as vestes brancas, né? Como, se a gente lembrar na carta anterior que a gente estudou, Laodiceia,
o Senhor ele ainda fala assim para eles, né? Olha, compre vestes brancas, porque eles se gabavam tanto da, dos tecidos que eles vendiam lá, coloridos, púrpura e tudo, e Deus falando, olha, compre vestes brancas, que representa exatamente o que o seu pastor fala, né? A pureza, a santidade. E aí aqui a gente vê no texto a carta que ele escreveu para Tiatira, não, foi para Pérgamo, né? Quando ele diz lá, me perdi aqui, foi, tinha marcado aqui, irmãos. Bom, que ele convida, ele diz que aqueles que vestiriam vestes brancas com ele, os vencedores, vestiriam vestes brancas com ele. E também quando ele fala lá para a igreja de Esmina, ser fiel até a morte, ele darei a coroa da vida. Então ele fala da coroa da vida aos que forem fiel até a morte, e ele fala das vestes brancas ao vencedor, né? Aquele que vencer, aos que vencerem, A ele igreja de Sardes, Celso. Sardes, obrigado, capítulo 3. No versículo 4, ele diz, no entanto, você tem em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Então, veja só, os vencedores andarão vestidos de branco, e ao que ser fiel até a morte, usará a coroa da vida. Então, esses 24 anciãos, né, tem essas teorias aí que o pastor expôs, mas o que a gente sabe é que eles foram vencedores, foram fiéis até a morte, né, e foram vencedores. Por isso eles estão vestidos de branco, por isso eles estão com a coroa da vida. Então eu acredito que eles representam-se a igreja do Senhor, aqueles que venceram, né, aqueles que foram fiéis, aqueles que permaneceram firmes e que por isso, né, terão direito a essa veste branca e essa coroa. Lembra da coroa de uma das igrejas aí que Jesus falou assim, olha, cuidado para que não tomem a sua coroa, né? Eles estão com a sua coroa. Mas vamos ver o que eles vão fazer com a coroa deles. Mas, por enquanto, eles estão com a sua coroa. Mas eu creio que esses foram aqueles que permaneceram firmes, fiéis, até o fim, até a morte. E agora eles têm esse privilégio de estarem ali, né, dessa sala do trono, ali, diante do Senhor, que é o Rei da Glória. É lógico que ele que governa, ele que determina, mas eles têm o privilégio de estar ali participando. Assim como Paulo disse, né, que nós somos cooperadores. Eu vejo esse texto de Paulo, né, também fazendo uma certa analogia com essa parte esses 24 tronos ali, o trono principal, o trono do Senhor, ele que decide, ele que determina, e assim como nós aqui também somos participantes, somos colaboradores, somos cooperadores de Deus. Ele não precisaria de nós, mas ele nos deu esse privilégio. Assim como ele deu esse privilégio, representando esses 24 anciões aí, um privilégio de estarem ali junto com ele, né? De estarem participando daquilo que Deus está fazendo. Pode falar, Luizito. Então, Redney, também destacando que para o judeu o número tem uma representação, né? E em Apocalipse também nós temos aí os números tendo representações. E o número 12 significa o número da autoridade, né? 12 tribos, né? 12 apóstolos. E aí nós temos 24, 12 vezes 2. O número 12 é o número da autoridade, o número 2 é o número da força. Olha que coisa linda, né? Então, 12 vezes 2, 24, né? A autoridade, né? Somada à força, né? É o multiplicado da força, melhor dizendo, a autoridade multiplicada à força. Então, 12 vezes 2, né? Autoridade, força, 24 tronos, 24 anciãos. Você vai estudando a palavra de Deus, gente, tem tanta coisa linda para a gente aprender. É verdade mesmo. E graças a Deus que não cessa, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica maravilhado e vai tendo desejo de ler e de conhecer mais. Aliás, conhecerei e prosseguirei em te conhecer, né? Tem que ser a nossa proposta sempre. Há quem acredite, irmãos, que
há uma questão hierárquica aqui nesses seres em torno do trono, né? Eles vão sendo descritos, vamos pensar, do menor para o maior, digamos assim. E é por isso que, depois que ele fala daquele que estava sentado sobre o trono, depois que ele fala sobre o aspecto dele, dizendo que a jaspe pode ser um sentido aí de majestade, de santidade, e que o sardônio pode ser trazer um sentido de justiça, né, de, de juízo da parte de Deus, a quem interprete dessa forma. Ele começa mostrando alguma questão circular aí, ou de meio círculo, apontando o arco-íris. O pastor Lizeto já falou sobre a questão da promessa, da aliança, feita lá em Gênesis a Noé, de que não destruiria mais a face da terra com água, com o dilúvio, mas a gente tem uma referência a dilúvio aqui em Apocalipse também, né? E esse arco-íris pode também representar o juízo de Deus quando chegar o momento adequado, talvez não com inundação, mas a figura do juízo de Deus aqui sendo representada. Aí ele vai falar sobre aqueles que circundavam o trono. Ele vai falar sobre os 24 tronos, o pastor Luizeto mencionou, há quem acredite que são seres angelicais, né? Há quem acredite que os anciãos são homens. Eu particularmente acredito que sejam homens, não vejo muito sentido em tratá-los como seres angelicais, tá bom? Enfim, eu realmente penso que roupas brancas são sempre atribuídas no livro de Apocalipse para homens, né, para pessoas. Celso mencionou o texto de Apocalipse 3, versículo 4, mas a gente também tem o versículo 5, a gente tem o verso 18, a gente tem Apocalipse 6, 11, que também vai falar sobre vestes brancas para pessoas. A gente tem Apocalipse 7, 9 e 13, e a gente tem Apocalipse 19 e 14. Todos esses textos estão falando sobre vestiduras brancas para pessoas e não para seres angelicais. Enfim, e existem algumas outras razões. Há os argumentos, também existem argumentos para quem crê que sejam seres angelicais. Eu, particularmente, fico com a opção de seres humanos mesmo, tá bom? E aí, ele vai tratando, então. Começa dos 24 tronos, falando sobre os 24 anciãos. Depois, ele vai falar sobre... cadê? Onde é que tá? Eu não vou falar sobre o restante agora, porque está nos outros versos, mas a gente vai ver uma escala progressiva. Ele começa com os 24 anciãos, até que ele vai chegar nos outros que estavam ali no centro, de frente, mas ao redor ainda do trono. Vou seguir aqui para a gente ir com calma, versículo a versículo, e quando chegar lá eu continuo. Versículo 5 até o versículo 6, parte A, diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Vamos fazer aí uma pausa para comentarmos. Luizito, quer começar? Ok. Eu utilizo a versão revista e atualizada, né, e na revista atualizada diz: do trono saem relâmpagos, né, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E aí os relâmpagos e os trovões, eles simbolizam a majestade e a glória da presença divina. É lindo isso, né? E aí nós temos 7 tochas de fogo, né? As tochas de fogo eram as lâmpadas portáteis da antiguidade. Eram as lanternas da antiguidade, que simbolizam aqui a participação na criação e revelação do Espírito de Deus, conforme o salmista no Salmo 104, verso 29 e verso 30, e simbolizam o Espírito Santo.
Na realidade, aqui nós temos o símbolo da ação, da presença do Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aí nós temos os 7 Espíritos de Deus, né? Aplica-se ao Santo Espírito para indicar que seu poder e autoridade são totais. E aí nós lembramos das palavras do profeta Isaías, no capítulo 11, no verso de número 2, que nós já destacamos, né, em aulas passadas, né? E aí lembrando que o número 7 tem a ideia da plenitude, de estar completo. Então é um símbolo próprio para o Espírito Santo, que é completo, que nada lhe falta, que é pleno, né? Isso é maravilhoso, porque se destaca aqui a majestade, a glória da presença do Senhor, né? E também aí a ação e o poder do Espírito Santo do Senhor. Não tenho muito mais a acrescentar o que o pastor já falou, não, sobre esse texto aí. É realmente uma visão. O que é interessante é que João ele só está dando uma ideia, né? Uma coisa bem superficial. Ele não consegue descrever totalmente, então ele vai trazendo assim, é semelhante, parece, porque ele não tem nem como descrever algo que ele de repente nunca tinha visto. Então como descrever algo que você nem conhecia? É como no caso ali, quando ele citou a aparência era que ele estava sentado no trono. Não tinha como ele descrever, até como, pelo que o pastor falou, né? A tamanha era a glória que a sua visão de repente nem tinha como ter tantos detalhes assim da aparência de Deus. E mesmo que tivesse, creio que não tinha, mas mesmo que tivesse, não descreveria, porque imagina, né, do jeito que os homens são, imagina se ter alguma coisa que tivesse ali relatando como seria essa aparência divina. Então não tem esses detalhes, mas aquilo que João traz são sempre assim ideias, né? Olha, é parecido, é semelhante. Então a gente tem que entender sempre nessa linha simbólica, né? Sem ser muito literal, usando às vezes essa linha simbólica, essa analogia que tem muito, essas comparações com outros textos, para poder entender melhor o que significaria esse mar de vidro, né? Existem várias vertentes, e aí a gente sempre, como o pastor Redney falou, todas elas têm os seus argumentos, todas elas têm os seus respaldos. Como a gente acabou de falar dos 24 anciãos, seriam homens, seriam anjos, né? Pelo que a gente entendeu aqui, nós temos a ideia de que seriam homens, sim, né? Mas aqueles que defendem que seriam anjos têm seus argumentos, têm a sua base, mas é algo que tem sempre uma certa dificuldade, porque é uma linguagem muito simbólica, né? Tem essa dificuldade, mas nesse caso aqui a gente percebe que sai diante do trono trovões e relâmpagos, traz a imagem, a ideia de que é um julgamento, né? Há um juízo. Como eu citei antes, quando eu falei do arco, o pastor também já havia citado, da lembrança de um pacto, que traz a ideia de graça, de misericórdia, mas o trovão e o relâmpago, ele não traz essa ideia de graça, de misericórdia. Ele traz a ideia tá tendo uma ordem, uma determinação, um juízo, né? Quando Moisés recebeu as leis, né, o povo que estava lá embaixo, o que eles ouviam? Trovões e relâmpagos. Era Deus ali determinando, olha, o povo faça isso, siga isso. Então eu vejo esse momento aí do trono saindo, a determinação do Senhor, a ordem do Senhor, o juízo de Deus, eu vejo expresso aqui nesse texto, aqui nesse versículo 5 e 6. O Celso, e compartilhando ainda com a sua palavra, dessa questão da visão de João, imaginemos uma pessoa que nasceu cega,
que nunca enxergou, que de repente tivesse o milagre da cura, e o Senhor Jesus curou algumas pessoas assim, concedeu visão a algumas pessoas, e as pessoas curadas, a primeira visão foi a visão de Jesus, olha que privilégio. Agora imaginemos uma pessoa que nunca enxergou e de repente passa a enxergar. Ela vai ficar completamente impressionada, ela não terá nem como dimensionar, nem como explicar o que ela está vendo. Né? E aí, como você falou, imaginemos, né? João acostumado no plano físico, no plano humano, né? Por mais que ele contemplasse belezas, né, naturais, né, porque os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, o Salmo 19. Mas aí, vamos imaginar, então, assim, João chega ali, ele fica tão estonteado, ele fica tão maravilhado, e extasiado que, como você falou, Celso, ele vai usar coisas que se assemelham, né? Que se assemelham, não chega nem perto, né? Não chega perto, porque o que João está dizendo aqui é uma pálida ilustração, porque é algo muito mais grandioso, mais belo, mais poderoso do que ele está tentando transmitir. Ele está usando pedras preciosas, elementos preciosos para definir o valor ali da glória de Deus. Ele está usando coisas que no plano humano são poderosas, são assustadoras, para poder mostrar o quão é poderoso o Senhor, né? E aí, quando nós temos essa fala realmente que você trouxe, Celso, simplesmente assim, é sensacional. E a questão mesmo do juízo de Deus, olha, o negócio é sério, a glória é maravilhosa e o juízo também é sério. Professor Radinei? Acho que ele caiu, pastor. Acho que o sinal deve ter tido algum problema. Segue aí no... Então, Celso, segue o líder. Gente, fantástico, é lindo demais, né? É lindo demais quando a gente pensa nessa questão aí, dessa fala, né? Das 7 tochas de fogo, né? Que são os 7 Espíritos de Deus, né? E aí nós podemos perceber a perfeição do Senhor, né? A ação do Senhor, o controle do Senhor, o domínio do Senhor, né? A plenitude do Senhor, né? Tudo está estabelecido de acordo com o Senhor, né? Há algo mais a acrescentar, Celso? Podemos ir para o verso de número 6. Pode seguir, pastor. Ok, né? E aí no verso 6, né? Na visão do apóstolo João, adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Mais uma vez, João está aí utilizando elementos humanos, né, de compreensão humana, para que os ouvintes, né, os leitores também dessa carta, né, o desse livro, tivessem a compreensão, né? Pastor Redney retornou, nós entramos no verso 6, mas se você quiser aí falar sobre o verso 5, professor Redney, fale sobre o verso 5, aí depois nós discorremos sobre o verso 6. Oi, irmãos, caiu minha conexão, não estava conseguindo retornar, pedia para autorizar ainda, ficou difícil aqui. Versículo 5, eu vejo manifestações claras, né, de um evento apocalíptico. Não sei o que os irmãos falaram, não consegui acompanhar, mas são sinais muito claros, né? A gente tem Isaías, a gente tem Ezequiel, são outros livros que dão pitadas apocalípticas aí para a gente em todas as escrituras, assim como Daniel. E esses elementos de relâmpagos, as vozes aqui descritas e os trovões
são elementos muito claros usados na Bíblia para falar sobre esse estilo literário que é apocalíptico, mas também para mostrar o poder, mostrar, retratar também a ira, a justiça de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. E aí, quando a gente associa esses elementos apocalípticos e tipicamente de justiça, a figura do trono, eu acho perfeita a ordem que Deus dá nessa visão. Ele começa mostrando o trono, começa mostrando aquele que está sentado sobre o trono, fala sobre a majestade, fala sobre a soberania, fala sobre a dignidade, né? O direito, o merecimento de ser adorado da parte de Deus. E depois ele começa mostrando que quando todos os seres criados, representados pelos anciãos, representados por todos os demais, estão prostrados ao redor dele, ele começa a manifestar a sua justiça e o seu julgamento. E um dos primeiros sinais que ele dá de justiça e de julgamento são os trovões, são os relâmpagos e é a sua voz poderosa. A mesma voz que deu vida a todas as coisas, a mesma voz que trouxe promessas maravilhosas, por exemplo, as promessas aos patriarcas que talvez estejam representados nesses 12 tronos, né? Que estavam diante ali do trono de Deus, junto com possíveis 12 tronos dos apóstolos, representando toda a raça humana, há quem considere dessa forma, e isso daria aí 24 tronos. É a voz que agora começa a bradar, manifestando a sua justiça, o seu domínio, né? E o cumprimento de todas as suas palavras desde a eternidade. Então, eu acho tremendo como Deus vai costurando todas as coisas. Mas vamos lá, vamos falar sobre o versículo 6. Podem continuar, falar sobre o 7. Acredito que já falaram do 6, né? Foi isso que eu entendi. Isso. E professor Redney, a irmã Tatiane Pereira Garcia, né, Não é possível. Juntamente com o irmão Zé Roberto, professor Isador, aqui conosco, ela está falando que ela já ouviu algumas pregações, alguns pastores afirmando que os 24 anciãos seriam profetas, né? Moisés, Elias e alguns outros profetas, né? Então, eu particularmente entendo que isso é uma interpretação, também é mais uma sugestão, né? Nós não podemos, assim, afirmar quem seriam esses 24 anciãos, até porque, se houvesse, assim, vamos dizer, Deus não tem preocupação, né? Mas se houvesse essa preocupação por parte de Deus, ou essa necessidade por parte de Deus, ou essa preocupação ou necessidade por parte de João de revelar quem são esses 24 anciãos, com certeza nós teríamos assim, olha, os 24 anciãos, aí tinha Moisés, tinha Elias, né? Ou então, tinha Judá, tinha Simeão, né? Tinha Levi, né? Ou então tinha Tiago, Pedro, João, né? Mas não houve assim, não houve eu entendo da parte de Deus e de João a necessidade de se explicar, porque para mim realmente eu entendo ali como uma representação. Eu compartilho disso também, de serem homens, né, representando os remidos, os salvos, aí sejam profetas, sejam patriarcas, sejam apóstolos, ou sejam remidos, mas representando aí os salvos do Senhor, né? Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que se houvesse alguma intenção do Senhor de especificar quem são esses seres ao redor do trono, ele teria especificado. Enquanto você falava, eu lembrava do Monte da Transfiguração. Lá, intencionalmente, o Senhor traz a figura de dois homens de Deus do Antigo Testamento, né? Elias e Moisés. Mas a gente sabe que ali também são representações do que aqueles homens significaram, representaram para o seu povo na sua época. Então, aqui em Apocalipse, João não consegue nem descrever aquele que é o centro das atenções.
que é o próprio Cordeiro, aquele que se assenta no trono. A cena principal aqui é o trono. O trono que está no centro da adoração. Até porque, pastor Ednei, eu entendo que a nossa imagem no céu, né, nós não teremos a mesma imagem que nós temos na terra. Então, corpo glorificado. Fossem os apóstolos, mesmo que fossem aí os patriarcas, os profetas, não teria como João nem definir, porque nós receberemos novos corpos, né? São corpos celestiais, são corpos espirituais, né? E o que você falou, se isso fosse um elemento essencial, Deus teria colocado. O essencial não são os 24 anciãos, o essencial é o trono central, o trono de Deus. É isso mesmo. E mesmo o que é a peça principal, que é o trono de Deus, João não descreve. Ele diz, olha, era semelhante a isto, era semelhante àquilo, tentando trazer características daquele que está sentado sobre o trono. Mas ele nem consegue descrever. Então, eu não acredito que o Senhor tinha nenhum interesse em fazer isso. Até porque, irmãos, nós nos conhecemos. E se a gente soubesse quem eram esses sentados nos tronos, ia começar uma doutrina dos 24 aqui. A gente já tem G12. Daqui a pouco a gente entra no G24, no G48 e por aí vai, irmãos. Então, eu acho que é perfeito como Deus mostra o que a gente precisa saber e como ele esconde aquilo que a gente não deve saber. Né? O resto é só especulação. Só especulação. Fala, Celso. Não, você sabe, perdão, Celso, você sabe que, lembra que eu já falei sobre isso, a questão do Natal? Até o nascimento de Jesus, Deus tomou cuidado que que tivéssemos realmente acesso, para que não adoremos a data, ao invés de adorar aquele que nasceu, que é Jesus. A tua fala é pertinente, realmente nós nos conhecemos, nós poderíamos, de repente, estar, imagine, atribuindo, né, um valor superior a esses profetas, patriarcas, apóstolos, ou a esses homens, ou a esses seres. Muito bem colocado pelo irmão. Eu estava pensando exatamente isso, pastor. Quando eu estava falando, eu falei, imagina se soubesse o nome de alguém, mas, povo, sem saber de nada, vai até, não sei, anda a pé, faz procissão, faz romaria, um monte de homem aí, né? Imagina se souber que esse homem, ele tá com um troninho lá, nossa, imagina o que vai acontecer, né? Ele faz parte dos 24, ele vai passar a ser adorado, né? Como já existe essa adoração a Maria, por essa ideia de que Maria teria essa influência sobre Jesus, imagina os 24 pessoas que estão direto ali com Deus, imagina, ia ser uma adoração, uma idolatria tremenda, né? Eles estão do lado de Deus, então, eles estão próximos, vai lá, né? Igual você falou, perdão, né? Mas não podia. Olha, eles estão perto de Deus, então vamos lá que eles vão pedir para Deus por nós. Pois é, gente. Então, eu realmente acredito que não é algo com que a gente deva se preocupar, não. Tanto não é, irmãos, que eles estão diante do trono principal. Essa é a representação que João recebe e que ele quer trazer para nós, o trono principal. O que está à volta dele é só para mostrar a importância do trono principal que está ocupado pelo Senhor Jesus. É isso que a gente precisa se ater. E que todos os poderes, todas as representações, todas as autoridades se submetem ao poder principal, único, eterno, que é Deus. Perfeito. E eles fazem isso de forma tão clara que cada um deles vai pegar a sua coroa e vai lançar aos pés do Senhor. Vamos continuar o texto, a gente até já se adiantou aqui, mas é porque vai puxando, uma coisa vai puxando a outra, não tem como. Não tem como, vai puxando, você falou, tira da cabeça e coloca nos pés. Ou seja, aquilo que é a glória para aqueles anciãos, o que é para o Senhor? Está aos pés do Senhor. Olha que essa tua fala sensacional.
Vamos ler o restinho do texto? A gente já está chegando ao finalzinho do capítulo 4, praticamente, né? E aí a gente consegue falar até sobre esses pontos que a gente tocou agora. Versículo 7 diz assim: o primeiro ser, depois que ele vê os seres viventes ali, e lembra muito a linguagem de Ezequiel, né? Lembra demais. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante dele, daquele que está assentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Gente do céu, que texto lindo é esse. Imaginar essa cena, rapaz, é sensacional, é maravilhoso. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui? Celso, você quer começar agora, meu irmão? Essa aqui é a descrição de um grande culto de adoração, né? Onde aqui a gente vê, nós entendemos que esses anciãos representando a igreja, né, homens, e os seres viventes, né, pelo menos eu creio, espero ouvir os irmãos ainda, mas creio que esses sim, anjos celestiais, esses sim representando. Então aqui, ali todos representados ali, homens, anjos, toda a criação ali representada, adorando ao Senhor, né, adorando a Deus. E como os pastores já citaram, a atitude desses anciãos, quando os seres viventes começam a adorar, e vê que interessante, o cântico é o mesmo, né? O que me traz a ideia de que eles realmente eram anjos, porque é o mesmo cântico que Isaías ouviu. Santo, santo, santo. E tantas coisas que podiam ser dito para Deus, tantas coisas que tantas palavras podiam ser proferidas, né, que são incontáveis as palavras que as qualidades que nós poderíamos declarar sobre Deus, mas as que nós mais ouvimos e as que os anjos mais declaram é santo, santo, santo. Como nós vemos essa repetição, essa declaração constante: Deus, tu és santo, santo, porque acho que aquilo que mais se fala é aquilo que ele mais gosta de ouvir, é aquilo que mais agrada ao coração de Deus. Então, por isso que eles declaram com tanta ênfase: Senhor, tu és santo, Deus, tu és santo. E ao ouvirem isso, ao verem isso, o que esses anciãos fazem? Eles se juntam nessa adoração, porque eles reconhecem, né, que eles estão diante do Todo-Poderoso e que aquela coroa, como o pastor disse, aquela coroa que eles têm ali, aquele poder, aquela autoridade que eles têm, não é nada diante daquele que eles estão presentes, que eles estão diante. E, como eu já citei aqui o texto lá, quando falou: cuidado para ninguém tome a sua coroa. Né? Então aquilo era algo precioso. E era tão precioso que ninguém tomou, agora eles dão voluntariamente, eles entregam. Voluntariamente eles colocam aquilo ali aos pés do Senhor. Porque o mais precioso do que a coroa é estar diante do Rei da Glória, né? Diante daquele que deu a coroa para eles. Então, essa é a atitude, né, do adorador. Esse foi o verdadeiro culto. Né? Essa imagem, essa cena, eu acho impossível de ser representada por o melhor do cineasta aí que ele fizer. Vai ser impossível de representar com tamanha perfeição essa imagem. De você poder retratar isso, você vê toda a criação, anjos, homens, todos representados, até porque os seres viventes, né, têm seus aspectos diferentes ali, existem as teorias que cada um representa exatamente isso, a criação do Senhor, e todos ali ajoelhados, prostrados diante do Rei da Glória, né, reconhecendo que ele é o
único poderoso, né? Como é a declaração aqui, né? Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quando eu estava estudando esse texto, esse capítulo, e aí você começa também a pesquisar alguma coisa, e você coloca lá diante do trono, e aí vem indicações de textos, de estudos, de mensagens e de músicas. E aí você não resiste, você acaba ouvindo as músicas, né? E como você é abençoado, como você é, sabe, sente aquela coisa gostosa que você não consegue escrever quando você ouve aquela música falando do Santo dos Santos, dos 24 anciãos, de se prostrar, de estar diante do trono, e aquilo vai enchendo a tua alma, você vai se sentindo naquele lugar, naquele momento, e compartilhando com o João daquela visão que ele teve, né, que ele pôde compartilhar conosco, e é por isso que está escrito, para que a gente possa sentir isso também, para que a gente possa experimentar também essa visão. E o que essa visão tem que fazer na nossa vida? Tem que fazer com que a gente reconheça isso que eles reconheceram aqui no final. Senhor Deus, né, digno de receber a glória, a honra e o poder, né, porque criaste todas as coisas. Por tua vontade elas existem e foram criadas. Esse reconhecimento, como o pastor falou, da soberania e da majestade de Deus. E quando a gente tem esse reconhecimento da soberania e da majestade, não há outra atitude que não se prostrar e adorar. Não há outra atitude. Não tem outra coisa a se fazer do que se prostrar e adorar ao Rei da Glória. Luizeto? Ok. Só vou dar uma fala também com relação ao verso 6, né? Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Mar de vidro, semelhante ao cristal. O simbolismo de um mar perante o trono de Deus se vê em Gênesis, capítulo 1, verso 7, 1 Reis, capítulo 7, verso 23, 2 Reis, capítulo 16, verso 17, Êxodo, capítulo 24, verso 10, Ezequiel, capítulo 1, verso 22, Jó, capítulo 37, verso 18, simboliza a separação entre Deus e o homem. Simboliza a superioridade divina e a sua santidade, mostrando que ninguém pode se aproximar dele em seu estado de pecaminosidade, no seu estado de pecado. E aí nós temos o cristal, né? Semelhante ao cristal. Cristal possivelmente simboliza a glória divina, que só os fiéis, purificados pelo sangue do Senhor Jesus, poderão pisar. E é os 4 seres viventes. Esses seres podem ser anjos, provavelmente querubins, conforme o profeta Ezequiel, capítulo 10, do verso 15 ao verso 22, ou podem ser representações dos atributos de Deus, uma vez que João afirma que estão no meio do trono. E se estão no meio do trono, podem ser também uma representação dos atributos de Deus, né? E aí deve ser uma figura da grandeza da criação que incessantemente glorifica o Criador. E aí nós lembramos da experiência do profeta Isaías, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. E também o profeta Ezequiel. Nós temos aí capítulo 3, capítulo 10, melhor dizendo, versículo de número 14, falando sobre isso, né? E aí nós temos o verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E aí, segundo a Bíblia anotada, que eu gosto muito, muitos veem uma semelhança entre os 4 seres viventes e as 4 maneiras como Cristo é apresentado nos evangelhos.
Em Mateus, ele aparece como o leão da tribo de Judá. Em Marcos, como o servo que se fez sacrifício pelo pecado. O novilho era um animal sacrificial, conforme Hebreus capítulo 9, verso 12 e verso 19. A ênfase de Lucas é no Filho do Homem. E a águia está voando, liga Jesus ao céu, como faz o Evangelho de João. Versículo de número 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Essa visão revela que os seres angelicais tomam parte no permanente louvor e adoração ao Deus eterno, único e verdadeiro, soberano do universo. Então, nós temos santo, Deus é santo, santo, o Senhor Jesus é santo, santo, o Espírito Santo é santo. Seu próprio nome já diz, né? Ou sua a atribuição diz, ou seu atributo diz, né? Ou a sua menção já diz sobre isso, né? E aí, quando nós temos santo, 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 a ideia de uma ênfase, né? De estar enfatizando algo que é realmente presente, né? Então, é uma ênfase marcante, né? E aí o verso 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra centrado no trono, Deus, ao que vive pelos séculos dos séculos. Temos aqui uma doxologia, né? Uma forma de louvor, adoração e glorificação. E aí o cântico entoado pelos seres viventes é o triságio, né? Que é, na realidade, hino de louvor à Trindade, né? Deus é santo, o Senhor Jesus é santo e o Espírito é santo, né? Esse cântico é entoado pelos seres viventes, né? No qual são atribuídas a glória, a honra e as ações de graças devido à sua santidade, a santidade da Trindade, a santidade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito. E aí o verso 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, né, a adoração ao Senhor. E tal ato, né, mostra o quê? Mostra que os 24 anciãos, eles reconheciam a total superioridade do Senhor, bem como o direito que ele tem de ser adorado e de receber a nossa lealdade, sempre, lealdade e fidelidade. Também mostra que se submetiam completamente a Deus, como nós devemos nos submeter, além de exibir o valor que eles mesmos tinham no tocante ao serviço que prestavam ao Senhor. Eles reconheciam que eles tinham um valor que era atribuído pelo Senhor, que esse valor era para cumprir o propósito de estarem prestando serviço ao Senhor, né? E mostra o reconhecimento que tinham, quão justa e necessária é a sujeição ao Senhor, soberano em seu trono. E é essa visão que nós devemos ter. Devemos reconhecer que é justa e necessária a sujeição ao Senhor nosso Deus, que está soberano em seu trono, né? Ainda que atue em nossas vidas através da ação do Espírito Santo, né? E aí depositarão as suas coroas diante do trono. Existe a ideia aí de símbolo do uso total de suas potencialidades para a glória de Deus, né? Todas as suas potencialidades sendo aí usadas para a glória de Deus. E aí o investimento que o Senhor faz na vida de alguém, né? E todo o potencial que o Senhor concede a alguém
esse investimento, esse potencial deve ser usado totalmente, completamente, com dedicação para a glória de Deus, e tão somente para a glória de Deus, né? E aí nós temos também nessa atitude, né, de depositarem as suas coroas diante do trono, um ato de submissão, de honraria, de homenagem, de reverência entusiasta, né, de prostração, reconhecendo que toda a sua dignidade real vem da parte de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eles só tinham aquela condição porque Deus havia estabelecido, e então eles reconheciam que o que eles eram, o que eles tinham, o que eles realizavam, era tão somente pela ação e pelo investimento do Senhor em suas vidas. Então, depositando isso aos pés do Senhor, reconhecendo que aquele investimento era obra do Senhor, e o Senhor era completamente soberano sobre suas vidas. E aí deve ser também a nossa ação, reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos, é tão somente pela graça, pela misericórdia e pelo investimento do Senhor sobre as nossas vidas. Versículo de número 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E aqui nós temos o Senhor sendo digno de receber essa adoração. O Senhor é digno por ser Ele, o único ser verdadeiramente supremo. Ele é o único. Ele é o único Deus que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí não tem, olhando para esse versículo, não tem como não recordar daquilo que o apóstolo Paulo ele declara em Romanos, a Constituição da Fé Cristã, capítulo 11, verso 36. E é o versículo aí que a Juliana, minha filha, gosta muito. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E tenhamos essa compreensão de que Senhor é o único digno de receber honra, né, glória, poder, né, e que estejamos sempre glorificando ao Senhor, reconhecendo que todas as coisas vieram a existir por conta dele, né, foram criadas por ele, e ele é o único digno de ser verdadeiramente adorado, entendendo que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Amém. O pastor Luizito falou muito bem desses pontos. Eu quero fazer duas colocações muito rápidas. A primeira delas, irmãos, a gente não pode esquecer que nós estamos diante de um povo vivendo sob o domínio do Império Romano. E o culto a Roma era parte da vida dessas igrejas que nós estudamos anteriormente. E César se considerava, né, os imperadores se consideravam verdadeiros deuses. Quando a gente sai dessas cartas às 7 igrejas, a gente entra na descrição do próprio Deus através de João, do único e verdadeiro trono que existe sobre a face da terra. Nenhum outro líder, nenhum outro governante, nenhum imperador, quem quer que seja o poder ou a autoridade que exerce, pode se comparar ao Senhor. Então, a gente tem aqui uma clara distinção entre o trono verdadeiro, o poder excelso, supremo, e todos os outros supostos poderes. E essa representação é muito clara quando aqueles anciãos tiram suas coroas e lançam aos pés do Cordeiro, lançam aos pés de Cristo. E o meu desejo é que a gente tenha a condição, a possibilidade de viver o que diz o salmista, né?
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, isso é um sonho de consumo. Não sei se nós conseguiremos experimentar algo parecido com isso. E, independente disso acontecer ou não, dos nossos governantes reconhecerem ou não essa soberania, essa majestade e essa santidade do Senhor, aqui, nesse texto, para mim, também existe algo muito claro, que é a atitude de alguém que verdadeiramente tem um encontro com Deus. Porque o que nos dá convicção de que nós, ou de que qualquer outra pessoa tem, não só teve, mas continua tendo todos os dias um encontro com o Senhor, é exatamente a descrição do que esses seres fazem diante do trono. Eles estão diante do trono porque eles têm acesso, e o Senhor nos dá acesso por meio do trono da graça, ele nos dá acesso por meio de Cristo Jesus, o justo e vivo caminho. Então, acesso nós temos, a porta está aberta para nós, graças a Deus, pela obediência de Jesus, pela cruz. E o que nós fazemos quando nós estamos diante desse trono tem que ser exatamente o que esses seres fazem. Reconhecer a majestade, reconhecer a soberania, dar graças por ela, bendizer ao Senhor, prostrarmos-nos diante dele todos os instantes, adorando, reconhecendo que ele é o Criador, que ele é o sustentador, que ele é digno de receber a glória, a honra e o poder. Tirando tudo aquilo que nós consideramos como nosso direito, nossa autoridade, nossa honra, e lançando todas essas coisas, à semelhança de Maria, irmã de Lázaro e de Marta, que se prostra aos pés do Senhor e deposita, lavando os seus pés com o que ela tinha de mais precioso e enxugando com seus cabelos. O meu desejo é que a gente viva essa cena de Apocalipse 4 todos os dias da nossa vida, com uma vida simples, de devocional, de meditação da palavra, de oração, mas que nos leva de forma tremenda para diante do trono de Deus. Sempre em espírito, porque só pela ação do Espírito Santo isso é possível. Talvez, e muito provavelmente, não seja num arrebatamento, como foi como João, mas será pela condução do Espírito Santo, para que nós tenhamos esse relacionamento com Deus, de vê-lo, de contemplá-lo, de adorá-lo, de nos rendermos e de glorificá-lo, porque ele realmente é digno, ele é santo e é o único que deve ser reverenciado. O trono dele é o único que existe, que sempre existiu e que sempre existirá. E todas as outras coisas ruirão só pela voz desse Deus que é como um trovão. Tá bom? Então, só essas duas colocações da minha parte. Vou passar para o Celso, para que ele possa fazer suas considerações sobre esses versos que a gente comentou e também suas considerações finais. E depois, se o Luiz também quiser fazer algumas considerações finais, fica à vontade, meu irmão. Sobre esses versos, já tinha feito as considerações, só deixar a conclusão mesmo, de que é algo como o senhor acabou de dizer mesmo, né? Que a gente tem que trazer sempre na memória essa visão do trono, e como fez aquela comparação, né, com o Império Romano, de que o povo passava por aquele momento, e que João traz para eles, existe um que é o verdadeiro comandante, é o verdadeiro imperador, é aquele que tem todo o poder absoluto, né, supera infinitamente superior qualquer outro imperador, qualquer outro rei, qualquer outro governante. E nós temos que ter essa visão de que o nosso Deus, aquele a que nós servimos, aquele a que nós temos acesso, que nós temos acesso a esta sala. Nós temos acesso a esta sala. Jesus, ele nos deu esse livre acesso. É algo impensado, né? Você ter acesso a um rei, ou, de repente, você pode ter acesso a um governador, um presidente, se você conhecer alguém, se você tiver algum contato, pode ser que você consiga, dentro da agenda dele, essa oportunidade.
mas vai ser muito difícil. Mas esse acesso ao Rei da Glória, ao Rei do Universo, você tem o tempo inteiro, livre. A hora que você quiser, você tem esse acesso. Nós temos esse acesso. E nós temos que, quando entrar lá, a nossa posição é essa mesmo, é de se prostrar, de reconhecer que o poder e a glória, a honra pertence a Ele, de nos colocar diante dEle, né, de ser gratos pela sua graça, pela sua misericórdia, de louvar, de adorar, de confiar nele, nossas vidas, e saber que Ele sabe tudo, como disse lá no início, Ele já sabe tudo que está para acontecer, Ele sabe o que está acontecendo com a nossa vida, Ele sabe o que está por vir, né? Por isso nós confiamos nele, por isso nós entregamos nele, porque ele sabe o que está por acontecer, nós não sabemos, e quando queremos saber, é aí que a gente fica ansioso. Então a gente confia em quem sabe, em quem conhece, e se prostrar e ter essa certeza de que o trono não está vazio, né? Como o pastor disse no início, na sua introdução, o sepulcro está vazio, a cruz está vazia, mas o trono não, o trono tem dono. E esse dono é o nosso Deus. E ele comanda. Comanda com justiça, comanda com misericórdia, comanda com graça, comanda com amor. É o nosso Deus. Aqui nós temos acesso o tempo inteiro, né? Basta que a gente entre na presença dele, busque a presença dele, busque a vontade dele, e que a gente possa ver a glória dele sendo manifesta na nossa vida, em nossas famílias, no nosso país, na nossa nação. A gente possa estar sempre diante do trono da graça. Como foi destacado, essa questão do culto ao imperador, e que na realidade o único que é digno de receber toda adoração, todo culto é o Senhor, o Supremo Criador. E se as pessoas ficavam impressionadas de estarem diante do imperador e também tendo ali os senadores que serviam também a Roma, né? Todo esse temor, toda essa majestade, né, que havia no palácio, né, perante o trono do imperador, nada disso se compara à grandiosidade do poder, da graça, da majestade do Senhor. Tem um imperador? Tem Deus, que é muito mais do que tudo, porque ele é o Senhor absoluto, e só havia imperador pela vontade permissiva de Deus. E quando Deus também quis, Deus removeu imperador, removeu reis, né? E se haviam os senadores ali em Roma, os 24 anciãos reconhecendo o poder, a soberania e a grandeza do Senhor. Então, diante de todas as autoridades, diante de todas as situações, diante de tudo que muitas vezes impressiona os nossos olhos humanos, nós devemos entender que isso é nada diante daquilo que é estabelecido por Deus, daquilo que o Senhor representa, que Ele é o Ser Supremo e que só Ele merece toda a nossa adoração e toda a nossa submissão e toda a nossa lealdade e fidelidade. E que o Senhor continue nos abençoando, um bom, excelente almoço para todos, e que todos estejam firmes participando do culto hoje às 18 horas, né? E é interessante, nós lemos aí, né? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E nós estamos aí pregando sobre primeira aos Tessalonicenses, entendendo que o Senhor Jesus está preparando a sua igreja para a sua volta triunfal, quando levará a igreja para habitar por toda a eternidade com ele e julgará os vivos e os mortos, né? Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Ora para nós, por favor, Luizito. Encerra, por favor. Senhor, querido Deus, que tempo precioso e valioso. São tantos ensinamentos, passaríamos o dia todo estudando aqui sobre o capítulo 4 de Apocalipse, mas, ó Pai,
sabemos que ainda estaremos estudando futuramente, não somente esse capítulo, mas outras porções da Tua Palavra e toda a Tua Palavra para enriquecimento espiritual de nossas vidas. A minha gratidão pela vida do professor Pastor Redney, pela vida do professor Diácono Celso, e também por cada irmão, cada irmã participando dessa aula nesse momento. Conceda-nos agora, Deus, uma tarde abençoada, uma tarde que se inicia, abençoando o nosso almoço, abençoando o culto das 18 horas. Teu nome continue sendo exaltado e glorificado através das nossas vidas, Pai. Sejamos fiéis sempre ao Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém.